Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 30ª aula do Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa, com a divulgação do gabarito final do segundo exame de Capitão Amador de 2023, pudemos constatar que uma questão foi anulada, a questão número 30. Nessa aula, quero mostrar o motivo dessa anulação e também, na minha opinião, a questão número 31 deveria igualmente ter sido anulada. Ambas as questões são de estabilidade, que aliás nessa prova bateu um recorde em número de questões. Foram 8, 2 pontos somente com estabilidade. Isso mostra o cuidado que os candidatos devem ter com todas as matérias e não estudar uma em detrimento da outra. Antes de iniciar propriamente a aula, eu gostaria de compartilhar com você, com muita satisfação, que o nosso portfólio de cursos e e-books aumentou. Nós temos agora o curso de radar em rosa de manobra e também o novo e-book da matéria de meteorologia, assim como comunicação e estabilidade, todos os 29 exames resolvidos, comentados e ilustrados. E também aproveito para comunicar que todos os e-books estão atualizados com esse último exame de 2023. Então, se você já possui os e-books de comunicação ou estabilidade, baixe novamente, porque assim você já atualiza. Lembrando que os e-books, o acesso é vitalício. Então vamos lá, vamos para a nossa 30ª aula. A questão número 30 diz o seguinte: o Iá Titânia tem um kg, a cota do centro de gravidade, igual a 3,5 metros e deslocamento de 5.500 toneladas. Um peso de 500 quilos e com o centro de gravidade a 1,5 metro acima da quilha é descarregado. Assinale a resposta correta que apresenta a variação do kg e a nova cota do centro de gravidade. Na minha opinião, o que fez a banca de provas anular essa questão foi apenas um erro de digitação. A unidade não deveria ser expressa em toneladas, mas sim em quilogramas. Então, o correto deveria ser 5.500 quilos ou 5,5 toneladas. Mas vamos aproveitar a questão para resolvê-la. É claro que para isso nós precisamos assumir que o valor do deslocamento é o correto, ou seja, 5.500 quilos ou 5,5 toneladas. Para iniciar, vamos trazer um corte transversal da embarcação. O enunciado diz que a cota do centro de gravidade é igual a 3,5 metros. Então, de K até G, a cota KG tem 3,5 metros. Então, está aqui representado 3,5 metros. Ele diz também que tem um peso de 500 quilos com centro de gravidade a 1,5 metro acima da quilha. Então, esse peso está posicionado de tal maneira que ele tem aqui o seu centro de gravidade, que eu chamo aqui de G', esse é o centro de gravidade desse peso, que tem uma cota de 1,5 metro. Então, aqui está representado as duas cotas que o enunciado nos fornece. O que a questão pede é qual a variação do centro de gravidade e qual a nova cota desse centro de gravidade ao retirar, ao descarregar esse peso de 500 quilos. Para isso, nós vamos utilizar uma fórmula que, a princípio, pode até assustar um pouco. Vamos ver o que significam esses elementos. Nós temos aqui um elemento que eu chamei de GG1, que, na verdade, é a própria variação do centro de gravidade. É o que o enunciado pede aqui, variação do kg. Depois nós temos P. P é o peso. O peso foi fornecido no enunciado. Esse peso vale 500 quilos. Depois nós temos D. D é a distância entre os dois centros de gravidade. Isso nós vamos ter que encontrar. Está bem simples. A distância é kg menos kg'. Então eu tenho 3,5 metros menos 1,5 metro.
a distância entre os dois centros de gravidade é igual a 2 metros. Encontrada a distância, o próximo elemento é delta. Delta é o deslocamento do iate, que aqui vale 5.500 quilos. E aqui está o motivo pelo qual a questão foi anulada. Como na fórmula o valor do deslocamento é dado em quilogramas, se nós fôssemos transformar 5.500 toneladas, encontraríamos um número muito fora da realidade. Agora que temos os valores em mãos, podemos substituir na fórmula. Então, vamos lá. 500 vezes 2 dividido por 5.500 menos 500. Por que menos? Porque nós estamos descarregando peso, desembarcando. Se nós estivéssemos embarcando ou carregando pesos, então aqui seria mais. Então guarde essa dica. 5.500 menos 500. Então nós temos 1.000 dividido por 5.000. Fazendo esse cálculo, nós encontramos 0,2 metros. 20 centímetros é a variação do centro de gravidade ao desembarcar esses 500 quilos. Fazendo uma pequena animação aqui, então, ao desembarcar os 500 quilos, o nosso centro de gravidade se eleva em 20 centímetros. Essa é a variação do kg. E agora fica fácil de determinar qual a nova cota do centro de gravidade. Eu tenho que kg mais a variação do kg. kg 3,5 metros mais 20 centímetros, nós temos 3,7 metros, a nova cota do centro de gravidade. Estaria assim a questão resolvida e a alternativa correta, letra E. Uma pena que por um erro de digitação essa questão tenha sido anulada. E diga-se de passagem, muito bem anulada, por sinal. A próxima questão dessa prova não foi anulada, mas deveria. Na aula passada, eu dizia que a questão 31 tinha um erro na sua resolução. E depois que o gabarito final saiu, eu fui pesquisar mais a respeito e tentar entender por quê. Até mesmo para saber se o erro não era meu. E aí acabei descobrindo qual foi o erro que, apesar de muita gente ter entrado com recurso, a banca de provas não detectou, permanecendo com a questão válida. Se você não assistiu à aula passada em que eu resolvo essa questão, seria muito interessante assistir antes, pois aqui o foco não é a resolução da questão em si, mas entender qual o motivo que justificaria a anulação dessa questão. E todo o problema começa exatamente na curva de deslocamento e calado que foi fornecida na prova. Vamos entender primeiro como funciona a curva de deslocamento e calado. Esses gráficos podem nos fornecer o deslocamento da embarcação para um determinado calado, o calado médio para um determinado deslocamento, o peso da carga a ser embarcada, a ser desembarcada para se atingir um calado médio e até mesmo a mudança de calado médio quando se embarca ou desembarca um peso. A curva de deslocamento e calado é dividida em duas partes. Aqui nós temos a parte gráfica, onde nós temos a relação entre o deslocamento e o calado. E aqui nós temos a parte numérica, essas duas primeiras colunas, deslocamento e calado. Então essas duas colunas são a tradução numérica para os valores encontrados graficamente. A tabela nos traz ainda mais duas colunas, o expoente de carga e a borda livre. Eu quero dar uma ênfase um pouco maior ao expoente de carga. Expoente de carga é, por definição, a diferença entre o deslocamento máximo e o deslocamento mínimo. É, portanto, o peso da munição, combustível, água de alimentação de reserva das caldeiras, água potável para beber e para as cozinhas, água para banho e fins sanitários, mantimentos, material de consumo, tripulação e seus pertences. E mais, o peso de toda a carga dos porões, passageiros, seus pertences e bagagens, se o navio é mercante. A escala de expoente de carga, deadweight,
indicará em qualquer momento qual o peso que ainda se pode embarcar no navio de acordo com o calado médio na ocasião. Também servirá para mostrar quantas toneladas de carga são necessárias para aumentar o calado de 1, 2 ou mais centímetros. Isso é exatamente o que a questão nos pediu. Quanto deveríamos embarcar de peso para passar de um calado médio de 7 pés para 9 pés? Dadas essas definições que constam no livro Arte Naval, vamos ver como utilizar as escalas de deslocamento e calado. Imagine que queremos saber qual o calado médio para um deslocamento de 1.250 toneladas. Lembrando que o nosso gráfico e tabela está na medida imperial, ou seja, o deslocamento é dado em toneladas longas e a escala de calado é dada em pés, até para ficar em conformidade com a tabela que foi fornecida na prova. Então, nós queremos saber qual o calado médio para um deslocamento de 1.250 toneladas. No alto, nós temos a escala de deslocamento, que é dividida de 100 em 100 toneladas. Então, nós temos aqui 1.200, 1.300, 1.400 toneladas. Como nós queremos 1.250, nós estamos exatamente aqui nesse ponto. Então está aqui 1.250, eu vou traçar um vetor até que ele intercepte a curva de deslocamento. Então esse ponto é o que me interessa, porque agora eu vou traçar uma perpendicular para cruzar a escala de calado. E agora me revela aqui um calado de 11 pés. E como eu disse anteriormente que a tabela é a representação numérica da parte gráfica, como nós encontramos um calado de 11 pés para um deslocamento de 1.250 toneladas, basta entrar com esse deslocamento na coluna de deslocamento, 1.250, e imediatamente à frente, na coluna de calado, nós vamos encontrar os mesmos 11 pés. Então, muito fácil e muito simples de ser utilizada. Vamos para um próximo exercício. Qual o peso a ser embarcado para que o calado médio passe de 8 para 11 pés? Da mesma forma, vamos resolver primeiro utilizando a parte gráfica. Então, nós queremos saber qual é o peso necessário para o calado passar de 8 para 11 pés. Então, primeiro nós identificamos aqui o calado de 8 pés, traçamos um vetor até que ele encontre com a nossa curva de deslocamento e a partir desse ponto nós plotamos então um vetor para cima para cruzar lá na escala de deslocamento 800 toneladas. Vamos repetir os passos, só que agora para o calado de 11 pés. Então marcamos aqui 11 pés, traçamos o vetor até cruzar a curva de deslocamento. A partir desse ponto então plotamos novamente um vetor na perpendicular até cruzar lá no alto o valor de 1.250 toneladas, o deslocamento referente ao calado de 11 pés. O que nos interessa é exatamente a diferença entre esses dois deslocamentos. 1.250 menos 800, nós temos aqui 450 toneladas, que é o peso a ser embarcado para que o calado passe de 8 para 11 pés. Vamos agora entrar com os mesmos valores na tabela e saber se o resultado será o mesmo. Vamos iniciar com a coluna de calado e expoente de carga. Para o calado inicial de 8 pés, nós temos um expoente de carga igual a 110 toneladas. E para o calado de 11 pés, o expoente de carga é igual a 560 toneladas. Portanto, a diferença dos expoentes de carga é igual a 450 toneladas, exatamente o mesmo valor encontrado na parte gráfica. Mas podemos também trabalhar com calado e deslocamento. A diferença tem que ser exatamente igual. Observe. Calado de 8 pés, deslocamento de 800 toneladas. Calado de 11 pés, deslocamento de 1.250 toneladas. Diferença igual 450 toneladas. Então, de qualquer ponto que nós pegamos, os valores têm que ser rigorosamente iguais. Agora que você já sabe trabalhar tanto na parte gráfica quanto na parte numérica da tabela,
vamos voltar para a tabela que foi fornecida na prova, que eu quero passar alguns detalhes a você. Eu comecei a observar a parte numérica da tabela e uma coisa me chamou a atenção: o valor de 825, que era exatamente o valor envolvido no exercício da prova. O que chamou a atenção foi que esse valor de deslocamento é muito próximo ao segundo valor, de 800 toneladas, apenas 25 toneladas de diferença, sendo que o expoente de carga, a diferença era de 125 toneladas. Então isso aqui acendeu uma luz de alerta. Para sanar a minha dúvida, o que foi que eu fiz? Eu comparei essa tabela da prova com a tabela que está publicada no livro Arte Naval. Só peço desculpa pela baixa qualidade dessa ilustração, mas aqui dá para a gente perceber uma coisa interessante. Primeiro, que todos os valores estão rigorosamente iguais, com exceção de dois valores. O primeiro, no Arte Naval, é de 690 toneladas, quanto que na tabela da prova é de 700 toneladas. E o terceiro, aquele que levantou a suspeita, 825 na tabela da prova, 925 na tabela do Arte Naval. Como nós temos um valor muito discrepante, 925 para 825 são 100 toneladas de diferença. Isso muda completamente o cenário da questão. Vamos fazer o seguinte, vamos checar se esse valor, e por que eu estou insistindo nele? Porque esse valor foi o envolvido no resultado da questão. Então vamos ver se esse valor está correto. Vou retirar a tabela do Arte Naval e agora vamos plotar aqui o calado de 9 pés na curva de deslocamento. Se esse valor, lido na escala de deslocamento, for igual a 825, essa tabela está correta. Se esse valor for igual a 925, então a tabela está errada e a questão deveria ter sido anulada. Então vamos plotar aqui o calado de 9 pés até a curva de deslocamento. A partir daqui, uma perpendicular, e vamos fazer a leitura na escala de deslocamento. Veja aqui, 800, 900, passou um pouco de 900, então isso aqui está com muito mais cara de 925 toneladas, como é do Arte Naval, do que de 825, como é da tabela da prova. Para concluir essa aula, vamos tentar entender qual foi o erro de cálculo cometido pela banca de provas. Na aula passada, eu cheguei a comentar que talvez a Marinha tivesse pegado o expoente de carga referente ao calado de 8 pés em vez de 7, pois 235 menos 110, 125 toneladas de expoente de carga. Mas fosse esse o erro cometido, a banca com certeza teria percebido e anularia a questão. Fica evidente então que utilizaram a diferença de deslocamento entre os calados para calcular o peso a ser embarcado. Como esse valor de 825 está errado, comprometeu toda a questão. 825 menos 700 igual 125 toneladas. Portanto, a alternativa D, que é dada como certa, está errada e, repito novamente, a questão deveria ter sido anulada. Chegamos então ao final de mais uma aula. Se você está se preparando para o próximo exame de capitão amador, eu gostaria de destacar a importância de você estudar todas as matérias. Essa é uma prova de regularidade. É melhor você ser regular em todas do que bom em duas. Isso é muito importante. Observe que nesse segundo exame de capitão amador de 2023, 50% da prova foi formado pelas matérias de estabilidade, comunicação e sobrevivência. Nunca isso tinha ocorrido antes. Então, fique atento aos próximos exames, porque a Marinha está diversificando a maneira como aborda as matérias nas provas. Desejo a você bons estudos, bons ventos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!